Olá, meu querido, minha querida. Novamente, uma revisãozinha para a gente poder resumir bem aqui e chegar a uma boa compreensão a respeito hoje de eletrólise. Então, hoje o tema é eletrólise, tá? Pessoal, então vamos seguir para o livro hoje, falando um pouquinho sobre eletrólise. Galera, então, aula passada nós havíamos discutido a esse respeito de que pilhas são processos naturais, que elas acontecem espontaneamente, ok? Então, naturalmente elas acontecem. Mas e a dúvida que fica é, e quando esses processos não são naturais, o que acontece? Então, processos não naturais são temas que nós observaremos, estudaremos aqui na eletrólise, ok? Então, galera, capítulo de eletrólise é o capítulo que estuda as reações não espontâneas. Então, são os processos não espontâneos que temos aqui na química de oxirredução. Beleza? Para pilhas, nós tínhamos um nome, certo? Para eletrólise também teremos um outro nome. E que nome será esse? Ó? Então, lá nós falávamos de pilhas, aqui nós falaremos de células galvânicas. Então, o que são células galvânicas? São células ou locais onde acontecem a eletrólise, beleza? Então, cuba eletrolítica e célula galvânica são sinônimos, não tem grande dificuldade aqui não. Uma coisa interessante que eu quero que vocês observem, pessoal, é que diferentemente das pilhas, lá eu tinha dois compartimentos separados, certo? Um que era o ânodo e outro que era o cátodo, a semicélula do ânodo e a semicélula do cátodo. Aqui eu tenho um compartimento só. Então, eu tenho tudo dentro de um mesmo espaço, ok? E esta será a célula galvânica, beleza? Pessoal, interessante observar que o que vai preservar aqui, galera? Vai preservar sendo o ânodo, local onde acontece a redução, e o cátodo, ânodo, local onde acontece a oxidação, e o ânodo, local onde acontece, e o cátodo, local onde acontece a redução, ok? Então, isso aí preserva, tá? É tanto igual para pilha, quanto igual para eletrólise. Então, mais uma vez, ânodo, local onde acontece a oxidação, e cátodo, local onde acontece a redução. Isso aqui não mudou, tá? Mesma coisa, mesma coisa. Uma coisa interessante você observar que para as pilhas os polos se invertem, beleza? Para para a eletrólise os polos se invertem. Mais uma vez, para a eletrólise os polos são invertidos. Como assim, ó? Lá em pilha o polo positivo era no cátodo, certo? Já aqui para a eletrólise é o polo negativo o cátodo. Beleza? Lá em pilhas, o polo negativo é o ânodo. Aqui, para a eletrólise, o polo positivo é o ânodo. Beleza? É interessante notar também que eu tenho um líquido aqui que vai ter papel fundamental para esses íons se movimentarem de um lado para o outro. E qual que é o nome desse líquido? Esse líquido aqui, que está aqui nessa região aqui do Becker. Esse líquido ele é chamado de solução eletrolítica, ok? Solução eletrolítica. Ele que vai permitir que os íons migrem de um lado para o outro dentro aqui desse sistema de célula galvânica, ok? Então, galera, recapitulando o que nós aprendemos até agora. Nós aprendemos que eletrólise são processos não espontâneos. Beleza? Então, se eu calcular o ΔE lá, eu vou ver o ΔE negativo. Beleza? Não espontâneo.
e que nós chamaremos essa estrutura de célula galvânica, sendo que, diferentemente das pilhas, elas são apenas um compartimento só, ok? Preenchido com um líquido chamado solução eletrolítica. Beleza? Agora, uma atenção especial que vocês devem notar é sempre na polaridade ou no sinal desses polos aqui. Porque o sinal dos polos é invertido para a eletrólise. Ok? Beleza? Então, essa é a informação que vocês devem levar em consideração aí e ter bastante cuidado. Mas o ânodo continua sendo o local da oxidação e o cátodo continua sendo o local da redução. Beleza? Ok, galera. Uma coisa importante a gente observar também é que eu vou ter dois tipos de eletrólise. E quais são esses dois tipos? Tipo 1, que é chamado de eletrólise ígnea, e tipo 2, que é a chamada eletrólise aquosa. Beleza? Vamos primeiramente falar aqui sobre a eletrólise ígnea. A palavra ígnea vem de fogo, tá? Ígnea vem de fogo, tanto que a gente pode falar lá da geografia de rochas ígneas, rochas que derivam, né, de um processo que envolveu temperatura. Então aqui nós falamos de eletrólise ígnea porque ela envolve o aquecimento e a fusão do material. Como assim, professor? Explique com calma. Por exemplo, o NaCl. O NaCl é o sal de cozinha que a gente conhece, o sal de mesa. Ele é utilizado para salgar os alimentos, em alguns casos conservá-lo também, como por exemplo na carne de charque, que é conservada através deste sal. Independente dos usos, ele é constituído pelo sódio, Na+, e o cloro ou cloreto Cl-, ok? Observem que, para acontecer o processo de eletrólise, eu vou ter que ter o Na+, ganhando um elétron, se tornando Na0, e tenho que ter o cloro menos, ou 2 cloros menos, ganhando 2 elétrons e se tornando Cl2. Cl2. Pessoal, para NOx, substância que tem somente elementar, substância simples, NOx 0, tá? NOx 0. Então, aqui eu tenho uma situação na qual eu vou ter um sistema... Tem um erro aqui, tá, galera? Perdoa o professor aqui, o cansaço aqui. Tem um errinho aqui. Beleza, galera. Aqui observem o seguinte, ó. Cloro 2-, aí vira Cl2 mais 2 elétrons. Beleza, agora está perfeito. Galera, observem o seguinte, ó. Para que esse processo aconteça, eu tenho que ter a possibilidade do quê, ó? Eu tinha a parada junta aqui, tudo juntinho. Então, tem a possibilidade do quê? Do sódio Na+, sair, por exemplo, aqui do meio do sistema e ir para pertinho do cátodo, para o eletrodo, onde é o cátodo. E tenho que ter o Cl- saindo do sódio aqui junto e indo para pertinho do ânodo, para o processo acontecer. Então, eles têm que ser móveis. Os íons têm que estar móveis. Eu tenho que ter a possibilidade de migração dos íons dentro da célula eletrolítica. Então, se eu não tiver mobilidade, eu não vou ter o processo acontecendo.
Então, isso aqui não acontece. Só acontece se eu tiver essa possibilidade de mobilidade, ok? Então, na eletrólise ígnea, qual que é a estratégia que eu utilizo? Eu transformo o quê? Uma coisa que era sólida, NaCl sólido, eu transformo em NaCl líquido. Porque eu vou ter Na+ e Cl- separados, porque eu tenho aqui já uma fase líquida. E dessa forma, eu consigo ter a mobilidade, ok? Aí o processo agora se torna possível, beleza? Então, ó, metal era sólido, ficou líquido, e eu vou ter a possibilidade de mobilidade e de transferência de elétrons, ok? Pessoal, agora falando um pouquinho de um tipo diferente. Tá. Só falar um pouquinho só sobre a respeito dessa reação global. Ó. Então, ó, eu tinha a coisa sólida, que eu tive associação devido ao aquecimento. Eu vou ter a formação de Na+ e Cl-. Aí eu tenho duas reações. Olha só, nesse primeiro caso aqui eu tenho a redução. Redução acontece no cátodo. Beleza, reação catódica e tem aqui o potencial de redução referente a essa reação. Depois eu tenho aqui, ó, reação de oxidação, elétron saindo. Oxidação, elétron, sai. Beleza. Reação anódica aqui. Cl-, igual a gente colocou aqui. Lembrando que os elétrons têm que estar na mesma quantidade, por isso que ele colocou esse meio aqui para dar certo, certo? Quando eu multiplico todo mundo por meio, 2 virá 1. Não entendi, professor. Estou dividindo todo mundo por 2. Era 2, lá aqui na equação que eu escrevi para vocês, era como? Ó? Era 2 Cl se tornando Cl2 mais 2 elétrons. Divido todo mundo por 2, vai ficar aqui, ó, 1 meio e 1 elétron. Aí vai dar certinho para balancear. Ó. Um elétron corta com esse outro elétron e o elétron se cortou e cancelou, está ótimo. Beleza? Agora o potencial, ó, tem o potencial de redução e tem o potencial de oxidação. O que eu faço? Formulazinha, redução mais oxidação, obtenho o potencial, a variação de potencial, o delta E0 padrão. Ok? Negativo? Sim, negativo, processo não espontâneo. Ok? Eu preciso de uma bateria externa, uma pilha. Lembrando que bateria é conjunto de pilhas. Quando eu coloco várias pilhas associadas, eu tenho uma bateria, tá? Aí eu tenho um processo possível, porque eu forneci energia externa. Galera, uma informação importante passar agora é o caso no qual eu utilizo uma outra estratégia para ter mobilidade de íons. Então, lá eu fundi. Aqui eu vou fazer o quê? Eu vou dissociar através da dissolução. Como assim? Ó? Eu tenho aqui NaCl junto. Aí eu venho, coloco no H2O. Vamos colocar só uma seta aqui, tá? Coloco aqui H2O, uma setinha aqui H2O, apagar, ficou feio. Então aqui eu tenho NaCl juntinho, íons não estão móveis e não estão disponíveis para migrar para os eletrodos. Aí eu faço o quê? Eu vou dissolver isso aqui em água, coloco H2O no meio aqui e vou ter Na+ aquoso mais Cl- também aquoso. Ok? Uma coisa interessante de a gente observar, galera, aqui vamos para a reação aqui, depois eu volto naquela tabela lá. Olha só, eu tenho associação através da água, então eu tenho NaCl separado de Cl-. Está perfeito, tenho íons que podem migrar. Mas, ao mesmo tempo, pelo fato de eu utilizar água, eu vou ter a formação dos íons H+ e OH-. Por quê? Porque a água ela sofre um processo chamado autoionização.
Então, ela naturalmente libera H+ e OH- no meio. Ok? Então, naturalmente isso acontece. Aí eu vou ter, então, sempre a briga de para utilizar o eletrodo e o processo ocorrer. Como assim? Vou dar o exemplo aqui para vocês, vai tornar isso mais fácil. Por exemplo, eu queria que o processo de redução do Na, certo? Que ele recebesse um elétron. Só que o Na ele tem carga positiva. E vai brigar com quem? Ele vai brigar com o H+. E vai estar lá no meio também. Por sua vez, eu tenho o cloro. E este cloro tem um competidor, que é quem? Que é o OH-. Então, eu preciso, de alguma forma, tentar entender quem que vai ganhar essa briga por espaço nos eletrodos. Ó, aqui eu tenho o Na brigando com o H+, e o OH- brigando com o Cl-. Essa briga é travada aqui pelo espaço nos eletrodos, certo? Quem vai sofrer o processo. Beleza? E qual que é o critério que eu vou utilizar? Vocês, galera, vão utilizar essa tabelinha aqui, que é muito útil para nós. Então, ó, ordem crescente da facilidade de descarga. Então, aqui são a galera que vai sofrer Perdão, só corrigir isso aqui. Apagador. Essa aqui é a galera que vai sofrer redução. Anotem no seu livro aí, redução. RED. Beleza? E aqui é a galera que vai sofrer oxidação. Agora, ó, comparando a galera que sofre oxidação. Aí eu tenho aqui, ó, o meu referencial. Perdão, redução primeiro, tá? Tem aqui meu referencial. Meu referencial é quem? O H+. Ele sempre vai brigar com alguém na água, porque ele é liberado naturalmente pela água. Quem vai ganhar do H+? Essa galera toda aqui que está acima dele ganha. O cobre, o níquel, o CD, o PB, o Fe, o Zn, o Mn, todos eles ganham, ok? Quem vai perder dele? Vão perder dele o Al3+, Mg2+, Na+, Ca2+, Ba2+, K+, Li+, e CS+. Tem que observar, são muita coisa para lembrar, mas se você lembrar, quem perde do H+? O alumínio e os metais alcalinos terrosos e alcalinos ok? Metais alcalinos e metais alcalinos terrosos, beleza? E agora pensando agora na oxidação, quem vai oxidar vai brigar sempre com o OH-. Quem ganha? Ganha o Cl, o Br, o I-, o iodo -1, e o HSO4-. Quem são eles? Os ânions não oxigenados e os hidrogenosulfatos, ok? E quem vai perder? Vai perder os ânions oxigenados, ou seja, os ânions que têm oxigênio, nitrato, sulfato e por aí vai. E aqui eu tenho também o fluoreto, que é uma exceção. Então é mais fácil lembrar. Perde do OH, os ânions oxigenados e o fluoreto. Ok? Beleza. Então, a partir dessa informação que eu vou montar a minha reação global. Ó. Então, aqui eu tenho ó, NaCl, virando Na+, Cl-. Aí vou ter também a autoionização da água. H2O, nananana. Aí eu vou ter a reação catódica. Vou pensar, ó, quem ganha, Na ou H+? Olha só, o Na é o metal alcalino. O metal alcalino perde do H+. Então, o H+ vai sofrer o processo de redução. Aí eu coloco aqui, redução no cátodo, reação catódica. Coloquei aqui. O H+ sofrendo redução. Depois eu vou pensar, o Cl- ou o H- ganha? Cl-, ele não é um ânion oxigenado nem um fluoreto. Então, nesse caso, o Cl- ganha. Aí o Cl- sofreu aqui oxidação. Aí coloquei aqui a reação. Aí vou lá na tabela e busco. Ó, processo de
Redução do H+, potencial é 0, porque o hidrogênio é nosso referencial. Processo de oxidação do Cl-. Então, aqui eu coloco o potencial. Lembrando que vai estar lá para redução, você vai inverter tudo e trocar só o sinal aqui do valor. Considerar o módulo e trocar o sinal. Beleza? Para achar a equação global, é só somar as duas, lembrando sempre que elas têm que se anular. A quantidade de elétrons vai ter que ter a mesma quantidade dos reagentes e produtos. E, além disso, para achar o potencial, a variação de potencial é somar o potencial de redução mais potencial de oxidação. Ou aquela outra forma que eu ensinei para vocês também, que é uma possibilidade. Ok? Tranquilo? Então, nós aprendemos os dois tipos. Agora, galera, nós aprendemos que tem dois tipos de eletrólise. Agora, nós temos que pensar no aspecto quantitativo. Ou seja, vou dar um exemplo. Qual que é a massa de sódio que se deposita aqui nesse eletrodo, certo? Porque, olha só, eu tenho aqui Na. Esse Na lá em cima. Vou apagar isso aqui. Aí fica a pergunta, tem um sódio aqui. Qual que é a quantidade de sódio que vai vir e vai grudar aqui nesse eletrodo? Tem um probleminha aí, certo? Aí como é que alguém pensou para resolver isso? Aí um cara chamado Faraday desenvolveu uma fórmula matemática, uma relação matemática que vai poder nos dar essa informação. Então, ó, aspectos quantitativos da eletrólise. Então, a primeira coisa que eu tenho que saber é sobre essa constante. O que é uma constante? Uma constante é um valor fixo, certo? É um valor que não vai mudar. Essa constante é chamada, para o caso aqui dessa equação, constante de Faraday, beleza? O que a gente tem que saber? O que ela significa? Ela me dá a quantidade de carga em coulombs que um elétron, ao ser transferido, vai passar pelo circuito. Como assim, ó? Vamos dar um exemplo? Olha só esse carinha aqui. Imagina aqui, por exemplo, ó, passei aqui um elétron. Qual que é a carga que passou nesse circuito externo aqui? Nesse circuito externo aqui passou a quantidade expressa pela constante de Faraday, que é 96.500 coulombs por mol de elétrons, certo? Um elétron, lembrando que não é um elétron em si, é 1 mol de elétrons, beleza? E para que eu utilizo isso? Eu utilizo isso para calcular aquela massa depositada, certo? Aí eu tenho uma fórmula. A massa depositada, por exemplo, de sódio, é igual à carga que atravessou o circuito vezes a massa molar da substância, vezes, dividido por N, que é a quantidade de elétrons da equação, vezes a constante de Faraday. Certo? Vamos lá fazer um exemplo? Ah, tá. Só falar um pouquinho aqui a respeito. Ó. Q, galera, da física, que a carga Q é igual a corrente em amperes vezes o tempo em segundos, tá? Tem que ser assim. Então, essas duas versões são a mesma coisa, só mudou o quê? Que ele substituiu o Q aqui por I vezes T, ok? Agora, vamos utilizar a fórmula e aprender, ó. Por exemplo, calcule a massa de cobre metálico depositada por uma corrente de 1,93 amperes que atravessa uma solução de sulfato de cobre durante 10 minutos. Então, ó, ele tem uma reação de redução do cobre. O cobre 2+,
o cobre 2+, mais 2 elétrons, virando cobre metálico, ok? Primeira coisa que a gente vai ter que extrair é a quantidade de elétrons envolvidos, ou seja, o N. Ó. Então, perceba que eu tenho cobre 2+, para ficar cobre 0, eu tenho que fornecer 2 elétrons. Nesse caso aqui, ó, eu vou colocar 2 elétrons, então meu N vai ser igual a 2. Beleza? N igual a 2. Agora, observe o seguinte fato, galera. Qual que foi o tempo que esse experimento durou? Durou 10 minutos. 10 minutos? 10 minutos, cada minuto tem 600 segundos, então ele demorou 600 segundos. Está aqui escrito, ó, em vez de eu escrever. Atenção a essas unidades, tá? Beleza. Qual que é a corrente? A corrente também foi dada, ó, 1,93 amperes. Qual que é a massa do cobre? A massa molar dele é 63,5. Aí é só jogar valor na fórmula. 1,93, 600, 63,5, 2, dividido pela constante de Faraday, que é 96,500, vou obter a massa, que é 0,381 gramas. Ok? Beleza, galera. Uma coisa importante a gente se pensar é que às vezes nem precisa nem de fazer fórmula. Só pensar numa regrinha de 3. Ó. O que eu sei? Ó? Eu tenho a corrente. A corrente aqui é 1,93. Eu tenho o tempo. O tempo é 600, logo eu tenho a carga. Pois a carga, kit, é a fórmula que carga é igual a I vezes T. Beleza? Agora vamos lembrar o seguinte, galera. Vamos lembrar que um mol de elétrons, vai me fornecer 96.500 coulombs. Logo, 2 mols vai fornecer 2 vezes 96.500. Certo? Quando eu tenho 2 mols de elétrons passando, qual que é a massa depositada? Quantos mols eu tenho formado aqui pela reação? Quantos mols eu tenho formado aqui nos produtos? 1 mol. Tá, 1 mol. E qual que é a massa dele? A massa dele é justamente a massa molar. Então, aqui a massa dele é a massa molar. Qual que é a massa molar do cobre? 63,5 gramas por mol. Aí eu coloco aqui. 63,5 gramas. Qual que é a carga que atravessou o sistema? Foi 2 elétrons? Então, foi 2 vezes a constante de Faraday. 2 vezes 96.500. Ok? Beleza. Agora, o que eu sei? Eu sei que eu tenho aqui a carga que atravessou o sistema. Como assim, professor? Carga que aqui é igual a I vezes T, correto? I vezes T, ó. Então, carga I vezes T. I, 1,93, tempo 600 segundos. Carga é igual a 1.158 coulombs. Aí coloca 1.068 coulombs. Aí regrinha de 3, ó. Então, a carga para a carga de 2 elétrons, 2 vezes a constante de Faraday, eu vou ter a deposição de 63,5, a massa molar. Para 1.158 coulombs, que é a quantidade que eu tenho real, pelo tempo que eu permaneci ligado na energia elétrica, eu vou ter X. Multiplico cruzado e encontro exatamente o mesmo valor. Então, são 2 formas de obter o mesmo resultado. Ok, galera? Então, galera, a aula de hoje foi isso. Uma aula mais resumida, mais compacta. E tiverem dúvidas, faça exercício, tente fazer, exercite. Nós estamos numa aula de exatas, é assim mesmo. A gente tem dúvida, a gente faz exercício, a gente faz de novo exercício, até a gente entender 100% tirar 10 na prova, ok? Fiquem com Deus, forte abraço e é isso aí.